O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e suspensos, surpresos. Então Jesus disse: "Tendes alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, Meus diletos irmãos, aqui presentes fisicamente, e todos aqueles que estão presentes também, mas em espírito e santidade. Que o bom Jesus abençoe a todos nós e nos conceda dias melhores, dias mais tranquilos. Mas é bom que se diga sempre que tudo isso depende de cada um de nós. Temos que fazer de nossa parte. Ele ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, na hora em que prenderam Jesus no Horto das Oliveiras, na trágica noite que relembramos na Semana Santa, ecoou misteriosamente uma palavra que está no livro do profeta Zacarias. Assim está escrito no livro: "Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão." Foi o próprio Jesus quem fez a ilação, segundo está no Evangelho de São Marcos. Pois com a prisão de Cristo, os apóstolos, cheios de medo, debandaram como debandam as ovelhas na hora que o lobo as ataca. Mas Jesus, ressuscitando, recompõe seu rebanho apavorado. E não só o pequeno rebanho dos apóstolos, mas o rebanho muito maior dos que vão compor na sua igreja ao longo dos séculos, que somos nós. E para apacentar esse rebanho, uma vez que ele, Jesus, não permanecia visível no meio deles, deixa um pastor que o represente. A gente admira Jesus porque faz tudo aquilo que devia fazer e, como achando que ainda é pouco, faz muito mais ainda. Como no caso da sua ascensão, cumpriu toda a sua missão, morrendo na cruz por nós. E na hora de sua partida,
percebendo a tristeza dos presentes, ainda disse aquela palavra: não fiquem tristes, é bom que eu vá, porque vou à frente e preparo um lugar para vocês. Onde eu estou, quero que todos estejam comigo. Quanta delicadeza, quanto bom exemplo para nós, que muitas vezes não fazemos muito, mas deixamos fazer algo mais pensando, já fiz o suficiente. Não, não é essa a lição que Jesus deixou para nós. O pastor é Pedro, a quem ele vai dizer lá nas margens do mar da Galileia: apacenta depois da Galileia, aparecendo depois da ressurreição, apacenta as minhas ovelhas, confirmando assim uma solene palavra que disseram um dia na estrada de Cesareia de Filipe. O que é que Jesus disse? Tu és Pedro, a pedra sobre a qual eu edificarei a minha igreja. Meus irmãos, estamos lembrando esta cena hoje, dentro da atmosfera de alegria do tempo pascal, imensamente rico de reminiscências para a instrução e a vida dos cristãos. Essas lembranças não são à toa, mas para a instrução e vida dos cristãos. E a colocação deste evangelho nesta altura do calendário litúrgico vem nos dizer que a igreja, a qual simbolicamente nasceu do lado de Cristo morto, traspassado pela lança do soldado, vive pela vida que ele trouxe pela sua ressurreição. A igreja vive pela vida que Jesus trouxe depois da ressurreição. Como é importante a sua ressurreição. A igreja é eminentemente uma comunidade pascal. Meus irmãos, a aparição do ressuscitado à beira do mar de Tiberíades traz um sabor de paz e de alegria quase familiar, no encontro com os pescadores, no mesmo contexto de barcas e redes que marcaram tantos momentos da vida de Jesus. Já amanhecera, fala o evangelista, Jesus está de pé na praia, como qualquer outra pessoa, diz o evangelista com singela beleza, e passa a narrar tudo o que acontece, uma pesca simplesmente milagrosa. Até então não tinham pegado nada, mas com a palavra de Jesus, teve aquela pesca frutuosa. Na barca de Simão Pedro, onde Jesus se colocou, um pequeno momento de certeza dos apóstolos, que se desfaz com a palavra de João. O que é que São João disse naquele momento? Ele percebeu quem era e disse: é o Senhor. E a refeição tomada ali na praia, com peixes assados pelo próprio Senhor Jesus. Quanta humildade! Ele mesmo assando os peixes para que os pudessem comer. E a alegria e a certeza de que, da fé, que enfim brilhou este momento. Aumentou a fé de todos eles. E depois o decisivo diálogo com Pedro, quando Cristo constitui pastor do rebanho universal da igreja, perguntando antes 3 vezes se Pedro o amava, pois é condição para apacentar o rebanho do Senhor, o amor incondicional, àquele que é o pastor supremo do rebanho. Meus irmãos, o Papa é Pedro hoje. O Papa continua conosco. O Papa é Pedro hoje. O Papa representa Pedro. Chama-se João 23, João Paulo II, Bento XI, Francisco, que é o nosso Papa atual. Na diversidade tão rica de seus carismas, cada um tem um carisma, traz sempre no seu coração, quem o duvida, aquela mesma firmeza de amor a Jesus que distinguiu a Pedro. A gente vê com a preocupação do Papa Francisco em transmitir para nós todas aquelas mensagens de Jesus, apresentando cada vez de uma forma diferente, mas de uma forma sempre substancial. Como foi bela aquela profissão de fé do Pedro: Senhor, Tu sabes tudo, Tu bem sabes que eu te amo. Sem esse amor,
ele não teria condições de receber a incomensurável tarefa de apacentar o rebanho do Senhor. Pedro foi capaz de representar o rebanho por causa do seu grande amor e de fazer crescer esse rebanho pela pregação fiel do Evangelho, levada até os fins da terra, na direção daquela plenitude predita por Jesus. Um só rebanho sob o cajado de um só pastor. Gostaria que firmássemos a nossa reflexão de hoje, por sinal muito breve, o exemplo de Pedro. Quando Jesus perguntou a Pedro: você me ama? São Pedro, sem medo nenhum, mas assim com muita sinceridade, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, tu sabes tudo, tu bem sabes que eu te amo. Quantas e quantas vezes, através do nosso relacionamento com os irmãos, o Senhor Jesus nos pergunta também: você me ama? Será que nós, a exemplo de Pedro, também podemos responder a Jesus neste momento: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo? Ou quem sabe que nós não teríamos coragem de dizer essa palavra, porque não amamos Jesus como devemos amar, e pediríamos a Ele um tempo mais para crescer no nosso amor para com Ele? Pensamos nisto, porque nós sabemos que nós só amamos aquilo que conhecemos. Vamos então conhecer o Senhor Jesus ressuscitado, para que também nós possamos, a exemplo de Pedro, no nosso relacionamento com os irmãos, dizer também a Jesus: Senhor, tu sabes tudo, tu bem sabes que eu te amo. Essa é a nossa reflexão para durante a semana nos perguntar muitas vezes: nós podemos falar assim? Ou nós temos um tempo para nós melhorarmos? O amor a Jesus é muito importante, porque como é que Ele vai nos ajudar se nós não o amamos? Precisamos amá-lo através de um bom relacionamento com nossos irmãos, para podermos também nós dizer: Senhor, tu sabes tudo, tu bem sabes que eu te amo. Amém.